Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perguntavam os apóstolos ao Senhor, a propósito do Evangelho que hoje ouvimos, quem havia pecado? Os pais do cego de hoje ou o próprio cego? Segundo os apóstolos, alguém havia pecado para que ele não tivesse olhos. Segundo aquela mentalidade do Antigo Testamento, Deus era um Deus que se vingava, era um Deus que exigia satisfações dos seres humanos. Segundo a mentalidade dos povos do Antigo Testamento, do povo de Israel, não era a mentalidade de Deus, mas era a mentalidade do povo. Quando o povo se comportava mal, supostamente Deus castigava, Deus vingava-se, Deus exigia uma satisfação. 2000 anos e o povo judeu tardou em aprender. Aliás, o povo judeu não aprendeu, por isso temos o desfecho depois na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esta pergunta que os apóstolos fazem ao nosso Senhor Jesus Cristo vem desta mentalidade veterotestamentária do Antigo Testamento. E porquê é que o povo de Israel tinha esta mentalidade? Porque os povos vizinhos tinham deuses, tinham demónios, que invocavam, aos quais chamavam deuses. Para eles eram deuses, para esses povos. Mas esses deuses eram apenas demónios, não tinham nada a ver com o nosso Deus triúnico. Então esses deuses pagãos exigiam satisfação, isto é, exigiam que o povo, segundo os critérios desses mesmos deuses e desses cultos e dessas religiões, mediante atitudes más, comportamentos fora do rigor desses rituais e dessas leis religiosas locais, tinham que depois sofrer a ira e a vingança desses mesmos deuses. E o povo de Israel, com esses vizinhos todos à volta, não ficou completamente limpo dessa mentalidade desses povos. E também pensava que o Deus de Israel, o Senhor Yahvé, este nosso Deus triúnico, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pensava o povo de Israel, que era um Deus também, que era um Deus que se vingava, um Deus que também tinha mau humor, um Deus que também ficava aborrecido e irritado. É baseado não neste ensinamento, mas neste comportamento do Antigo Testamento, que os apóstolos, que eram judeus, que estão ali, nascidos no Antigo Testamento e começando a viver o Novo Testamento com Cristo, vêm com estas perguntas. Mas o cego é cego porquê? Foi ele que pecou? Ele nasceu sem olhos. Alguma coisa os pais devem ter feito. Ou foi ele? Bem, a verdade é que Cristo responde: nem o cego pecou, nem seus pais. Nem uma coisa, nem outra. Bem, e os apóstolos ouviram esta resposta do nosso Senhor Jesus Cristo e o assunto para eles apóstolos, ficou encerrado, fim da história. Para Cristo não. Para Cristo começa com esta resposta uma nova história. E é a história, amados irmãos, que nós vivemos hoje. É a história das nossas vidas. Se nós quisermos viver esta história da nossa vida total, que começa aqui na terra, já com Cristo. Porque quando o Senhor lhes responde desta forma aos apóstolos, que nem ele pecou, nem seus pais, bem, o que é que a Igreja nos diz, pela sua santa tradição apostólica? Que todas estas coisas, como o Senhor Jesus Cristo ensinou, isto é, estas doenças que sobrevêm, estes momentos dramáticos, terrificantes, aterrorizantes às vezes nas nossas vidas, sobretudo porque estas maleitas, estas doenças, estas enfermidades assolam-nos, desde as doenças cancerígenas a todas as outras, e deformidades também. O cego nasceu assim, já com esta deformação. Ele nasceu sem órbitas oculares, tinha 2 buracos
não é como uma pessoa que é cega, tem olhos, mas não vê. Ele não tinha nada, tinha 2 buracos vazios. Bem, e Deus permite que estas situações aconteçam, amados irmãos e irmãs. Permite. Não é Ele que provoca. Não é Deus que faz com que eu nasça sem olhos. Não é Deus que faz com que eu nasça com um coração que precisa de 7 ou 8 cirurgias e aquela criança aos 8 meses morre. Não é Deus que criou a morte. Não é o Senhor que envia o sofrimento. Não é, repito, não é nosso Senhor Jesus Cristo que nos envia sofrimento nenhum. Aliás, o Senhor assume, o Senhor Jesus Cristo, Ele assume na cruz todo aquele sofrimento da sua morte para que nós não sofrêssemos a condenação eterna, para que nós, mesmo tendo que passar pela morte hoje, sabemos que do lado da morte está a vida do Cristo ressuscitado. Sabemos que não ficamos eternamente no túmulo, que vamos ter vida com Cristo. Então, o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus triúnico, permitiu que aquele cego nascesse para que o Senhor Deus nosso, o Verbo encarnado, Cristo, Filho de Maria e de Deus Pai, pudesse manifestar as maravilhas do seu Pai, as maravilhas de Deus, seu Pai. E quais eram essas maravilhas? Diante daqueles buracos sem olhos, colocar olhos que vissem mais do que os olhos que nós temos podem ver. E aquele cego que só sentia quando tocava em alguma coisa ou em alguma pessoa, aquele cego que só ouvia sons, que nunca tinha olhado nem visto nenhuma paisagem, nenhum animal, nenhum rosto, nenhum ser humano, naquele momento ele vê. E ele vê duplicado. Ele vê duplamente mais do que nós vemos. Quando o Senhor lhe dá os olhos com os quais ele não nasceu, o cego vê pela primeira vez o quê? O rosto, as vestes, o cabelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez, se houver olhado à esquerda ou à direita, tenha visto as pessoas que ali se encontravam. E certamente que ele viu a luz do dia. Bem, e viu o rosto que transportavam os sons que ele tinha ouvido até então, pelo menos naquele dia, desde que estava ali. Mas o cego não se limita apenas quando Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, lhe devolve os olhos com os quais ele não nasceu. Não se limita a ver como nós. Nós olhamos para as paredes e vemos paredes. Olhamos para os ícones e vemos apenas uma pintura pintada por um iconógrafo e deveríamos ver a presença do Santo que está ali, imageticamente presente, seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, Filho de Deus vivo, a Mãe de Deus, ou qualquer outro santo. Bem, nós olhamos para as pedras e vemos pedras, e esquecemos-nos de ver o Criador das pedras, que é Deus. Olhamos para os pássaros, para o mar, para os montes, para as planícies, e vemos apenas planícies, montes, pássaros e tudo o resto. Esquecemos aquele que criou tudo isso. Esquecemos o Senhor de toda a beleza. Distraímos-nos com aquilo que olhamos. E aquilo que olhamos, amados irmãos e irmãs, não é para fazermos esta má leitura que nós fazemos normalmente. Aquilo que olhamos não é para nos distrair, é para nos encaminhar para o Senhor que criou todas essas coisas e todos esses seres vivos. Quando olhamos, como eu disse, um pássaro, deveríamos lembrar-nos de Deus logo. Meu Deus, que beleza! Olhem, esta coisa pequenina que mexe, que tem vida, penas e asas, emite sons. Que belo que é o meu Criador. O pássaro, no seu esboçar, no canto que os nossos ouvidos ouvem, quando ele abre o bico e canta, deveria conduzir-nos logo, catapultar-nos para o encontro com Deus. Até as pedras inertes são belas. Vê das montanhas, às vezes onde até nem nasce uma única erva, ou temos uma pequenina árvore aqui, um arbusto acolá,
ainda assim a montanha cheia de pedras é bela. Foi Deus que criou essas pedras. Então, as coisas que Deus criou não são apelo, isto é, convite que nos fazem para nos deixarmos aprisionar, encarcerar nelas e por elas. Ou seja, eu não devo olhar um pássaro e ficar ali olhando o pássaro o resto do dia, esquecendo o Criador do pássaro. É isto que quero dizer. Não devo ficar a olhar para a montanha e deleito que bela que é a montanha, esquecendo que belo é. Que belo é. É aquele que criou a beleza da montanha. O século de hoje, amados irmãos e irmãs, o século de hoje foi momento propício, foi momento que permitiu que o nosso Criador, que nós esquecemos, se tornasse presente através do milagre de dar olhos ao cego, presente diante daquela multidão. E aquela multidão tem voz. E aquela multidão, na sua voz, emprestou e deu à santa tradição da Igreja a sua própria voz, que a tradição da Igreja fez com que chegasse até nós. E 2000 anos depois, pela boca da tradição da Igreja e pela Sagrada Escritura, que faz parte da santa tradição da Igreja, chega-nos esta história vivida por nosso Senhor Jesus Cristo e por aquele cego que não tinha olhos e por todos aqueles que presenciaram, testemunharam este momento, chega-nos essa história. Então, esta história, amados irmãos e irmãs, não a olhemos, não a vejamos como uma coisa do passado. Nós hoje também não temos olhos. Será que todos nós temos olhos? Se calhar temos as órbitas com estes glóbulos, que são a retina, que são íris, que são uma quantidade de coisas que nós temos, todo este instrumento ao qual chamamos olho, nós temos olhos, é verdade, e até olhamos e vemos umas coisas, não é? Vemos paisagens, vemos a luz do dia, vemos uns aos outros, pelo menos olhamos, mas será que nos vemos? Cristo olhou aquele cego e depois de o olhar fixou o seu amor de Deus no cego, que ele era Deus. E quando fixou o seu amor, Deus viu o cego. Nós também, queridos irmãos e irmãs, temos que percorrer este caminho, seguir este curso. Olhamos as paisagens e olhamos as pessoas. E depois, se quisermos vê-las, temos que as amar. Porque quando nós amamos, nós paramos. Quando nós amamos de verdade, quando temos amor genuíno, verídico, verdadeiro, nós queremos estar junto das coisas ou junto das pessoas que nós amamos, pelas quais temos amor. Nós não fugimos dos nossos amores. Nós não fugimos daquelas que amamos. Nós distraímos-nos e vamos embora, porque a maioria das vezes não amamos nada nem ninguém. Por isso olhamos tudo e todas as paisagens e todos os rostos de todas as pessoas. Olhamos os doentes e os prisioneiros. Olhamos os pobres e os famintos, os cegos e os mancos e os coxos, mas não vimos ninguém. Nós olhamos e passamos, como quando olhamos para o noticiário das 8 da noite na televisão, dos vários que existem nos vários canais. Ouvimos e continuamos depois na cozinha, quem está na cozinha, à mesa, a jantar, quem está a jantar, vai para o banho, quem vai tomar banho. Ouvimos, mas aquilo é uma história, feita de várias histórias, aquele telejornal, de coisas que aconteceram no nosso país, com pessoas que são nossas conterrâneas, não é? Mas não nos diz nada. Eu não conheço aquela gente, eu tenho problemas também tenho problemas na minha vida, quero lá saber, importa-me lá, que os outros tenham problemas, resolvam-nos, porque a mim também ninguém me ajuda. Esta é a nossa desculpa. Enganámos-nos, queridos irmãos e irmãs. A mim ninguém me ajuda. Quando esta frase é dita, estou a mentir a mim próprio. Estou a aldrabar, a enganar os meus irmãos. Porque o Evangelho de hoje testemunha exatamente o oposto. A mim ninguém me ajuda. Ajuda. Nosso Senhor Jesus Cristo ajudou aquele cego, devolveu-lhe a possibilidade de ver. E da mesma forma que o ajudou ele, também me ajuda a mim. Também nos ajudará a todos nós.
E não esqueçamos que eu comecei por dizer que quando Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, devolve os olhos ao cego, preenche aqueles buracos vazios com os quais o cego tinha nascido, eu disse que o cego viu, a partir daí, duplamente. Não disse? Só falei da primeira visão, não falei da segunda. A segunda forma de ver é que o cego viu o rosto de Cristo. É verdade. Essa é a primeira forma. A primeira maneira, o primeiro momento. É aquela forma que nós usamos para vermos as coisas e as pessoas. E a segunda visão que o cego teve foi quando olhou o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo e viu que Ele é um homem e de repente vê que aquele homem é o próprio Deus. Esta é a segunda visão. Esta é a visão que nos é permitida ter quando iluminados pelo Espírito Santo. E o cego foi iluminado pelo Espírito Santo. E todos nós, amados irmãos e irmãs, também seremos iluminados pelo Espírito Santo. Se quisermos tanto como o cego quis ter olhos, para ver, se nós quisermos também tanto como o cego quis, pedindo a Cristo os olhos que lhe faltavam, se nós quisermos ter, dizia, também essa visão, queremos ver Deus. Mas ninguém verá Deus apagando diante do nosso olhar, da nossa memória, aqueles que estão diante de nós. Nós vamos andando pela vida e olhando para os rostos e fingindo que não vemos ninguém. Vê se não é verdade. Quantos já nos pediram que orássemos por eles e por elas? Pessoas, nossos irmãos e irmãs, que estão muito doentes. Há muitos anos, alguns, e outros há muitos meses. Pensemos, cada um de nós, será que oramos todos os dias por aqueles nomes que conhecemos tão bem? Porque até nos deram um papel escrito, às vezes, para não os olvidarmos, não os esquecermos. Será que todos os pobres que encontramos na vida, a todos demos algo que não fosse apenas uma desculpa para fazermos medrar a nossa consciência, traduzindo por miúdos? Será que a todos eles não demos mais do que 5 tostõezitos para ficarmos felizes com nós próprios? Eu dei, então eu até sou generoso, eu dei 5 tostões àquele pobre e vou para casa todo feliz. Chama-se isto fazer medrar a nossa consciência. Vou com uma consciência tranquila, porque eu até sou generoso. É mentira. Eu gozei, eu maltratei, eu humilhei, espezinhei, destrocei a imagem daquele meu irmão e irmã que transporta a imagem e semelhança de Deus. Eu aniquilei tudo isso com a miséria do amor que lhe ofereci. Porque 5 tostões a um pobre é o mesmo que dizer: vai-te embora da minha vista. Não te quero ver nunca mais na minha vida. Vai trabalhar preguiçoso e mandrião. Não tens pernas, arrasta-te como as cobras, lambe pedra e pó. É isso que nós às vezes queremos dizer. Não dizemos porque não temos confiança em nós mesmos para dizermos isso. Nem sequer temos tempo. Nós não maltratamos já por palavras, maltratamos por atos. Não sei qual das duas coisas é mais grave. Ambas o são. Então pensemos, se somos Cristos, quando saímos da nossa cama de manhã, se começamos a ser Cristo, logo assim que nos pomos de pé, pensando como é que Cristo se poria de pé? Qual seria o primeiro passo que Cristo daria depois de, enquanto homem, na sua natureza humana, sair da cama? Que passo seria esse? Qual seria a primeira palavra? Se eu for a Cristo, ou se Cristo estivesse aqui na minha casa, diante do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos, qual seria a primeira palavra que Cristo diria? Qual seria o primeiro gesto que o Senhor faria? E, credo-me, amados irmãos e irmãs, não é difícil sabermos qual seria a primeira palavra, qual seria o primeiro passo que nosso Senhor Jesus Cristo daria se estivesse ali, no nosso lugar, quando os nossos olhos se erguem logo pela manhã. E se nós conseguimos fazer isto, então nós conseguimos também ser aqueles que manifestam as obras de Deus. Da mesma forma que Cristo manifestou as maravilhas das obras de seu Pai, dando os olhos àquele cego,
também nós seremos... Gostava que não se falasse agora. Não é oportuno. Aprende até ao fim da vossa vida. Estamos ensinados. Então, Peter fala, cala-se. Quando eu morrer, depois fala. Está bem, filho? Isso já quer seguir pelo exemplo. Dizia eu. Dizia eu o quê? Dizia eu, amai-vos uns aos outros, filhos. Manifestai as maravilhas de Deus, era o que eu queria dizer. Manifestai também vós as maravilhas de Deus, como Cristo manifestou as maravilhas de seu Pai, dando os olhos a este cego. Dai também vós, dai também vós, dai também vós todos e todas, vós, àqueles que não o têm, dai pão àqueles que precisam dele, dai amor, dai palavras, dai abraços, dai beijos, dai um olhar e um rosto terno, sorridente, àqueles que só veem coisas feias na vida, porque têm vidas feias, vidas más, porque a vida às vezes é muito ingrata. Não há ninguém que nos ajude, pensamos nós, porque só olhamos para os outros e esquecemos o Senhor nosso Deus. Então, lembremos-nos, quando estivermos sós, nunca, esta frase será verdadeira, se nos lembrarmos que saímos do ventre do amor de Deus. Então, este Deus, de dentro de cujo ventre saímos, não nos abandona, nunca estaremos sós. E além de Deus, Deus enviará os seus mensageiros, os seus anjos, não só aqueles que voam, que estão no reino dos céus, mas aqueles anjos feitos de massa humana, de matéria humana, feitos de homem e mulher. Nós também podemos ser anjos. E se tivermos um comportamento angélico, isto é, como é que se tem um comportamento angélico? Temos de saber o que é que fazem os anjos. O que é que fazem os anjos? Os anjos só fazem o que Deus manda, o que Deus pede. Então, se nós também formos obedientes àquilo que a Igreja nos ensina, que é o que Deus nos transmite através da Santa Tradição, nós também seremos semelhantes aos anjos. E o que é que eles são? São mensageiros a Deus. O que é um mensageiro? Aquele que transmite uma mensagem da parte de quem a deu para aquele que a tem que receber. Então, nós também seremos para os nossos irmãos, homens e mulheres, anjos de Deus, mensageiros do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para levarmos alegria àqueles e àquelas que não a têm. Levarmos a boa nova da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo àqueles que se vivem na morte e que não creem na vida. Pensai, refleti e vede se não é bom podermos abraçar esta missão de amor. Porque é essa missão de amor que levou Cristo, nosso Senhor, a fazer com que o cego tivesse o que a natureza lhe negou: olhos para ver o mundo criado e para ver o Criador do mundo que foi criado. Porque o cego viu, como eu vos disse, o rosto do Cristo, a natureza humana daquele homem, mas também viu que aquele homem era o Filho de Deus. Possamos nós vermos em cada um dos nossos irmãos e irmãs a natureza criada, o rosto criado, como o cego viu o rosto de Cristo. Mas vemos também em cada um dos nossos irmãos o próprio Cristo, como o cego viu naquele Cristo que era mesmo Filho de Deus. Nós também somos filhos de Deus e filhas pelo batismo. Nós também somos amados do nosso Pai, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lembrai-vos desta herança imensa à qual nós não fazemos apelo, nem sabemos que somos herdeiros desta herança de tamanho e tão grande amor de Cristo nosso Senhor. E esta herança, queridos irmãos, deste amor de Cristo, é para nós usarmos e distribuirmos em amor aos outros e às outras. Que o Senhor vos proteja, abençoe, guarde, alimente ao seu amor por todos os dias da vossa vida. Lembrai-vos dos doentes, lembrai-vos dos abandonados, lembrai-vos dos que estão sós. E não permitais que nenhuma destas situações se prolongue. Que aqueles que estão sós fiquem acompanhados pela vossa presença. Que aqueles que têm fome, que tenham acesso a um pão que cada um de vós nos dê. E todos os outros tenham a vossa presença e o vosso amor.